Com certeza, você já se pegou pensando: como é que meu cônjuge pode ser tão diferente de mim? Como é que fui casar com alguém tão incompatível? Nesse vídeo, vamos ajudar você a compreender como viver melhor com seu cônjuge, mesmo vocês sendo tão diferentes. Oi, pessoal! Somos E Paty o que é? e temos uma meta audaciosa. A cada vídeo produzido, queremos resgatar, ajudar a melhorar o casamento de pelo menos um casal. E se você for esse casal ajudado, mande uma mensagem para nós, pois nosso prazer é ajudar vocês. Se você deseja obter dicas práticas de como ter um casamento sem brigas, leve e feliz, além de informações e conhecimentos que façam seu relacionamento crescer de forma amorosa, te convidamos a se inscrever no nosso canal. Aproveite e encaminhe esse vídeo para quem você gosta. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Ficaremos muito felizes em poder colaborar. É isso mesmo. Provavelmente você já reparou o quanto o seu cônjuge é diferente de você, não é verdade? O problema é que quando você se pegou pensando nisso, certamente não foi um momento de extrema alegria. Na verdade, muito provavelmente foi no momento de estresse, de chateação, não é verdade? Quando vocês se casaram, vocês estavam anestesiados, cheios de alegria e euforia, e tinham expectativas reais de que seria uma união feliz e realizada. Até que as incompatibilidades começaram a aparecer, e junto com elas, os aborrecimentos. Em uma época em que os divórcios se tornam cada vez mais comuns, provavelmente você já pensou nessa hipótese, já passou pela sua cabeça essa possibilidade. No fundo, você até teme que seja por esse caminho que o seu casamento esteja indo, não é verdade? Mas será mesmo que esse seria o melhor pensamento frente a incompatibilidades? Já te adiantamos que não. Quando pensamos em incompatibilidade, de imediato nos vem à mente que incompatível é algo que não é possível de conviver, algo inconciliável. Pois é, mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente busca o sentido da palavra incompatibilidade, significa justamente aquilo que envolve contradição, oposição e divergência. Não significa algo de impossível convivência. Sabe os seus pais? Eles sempre foram incompatíveis com você. Sabe aquela sua amizade de longa data, que a pessoa é mais chegada que um irmão? Ela também sempre foi incompatível com você. Com certeza, eles se opõem a vocês em diversos momentos. A incompatibilidade entre vocês é evidente dependendo do ponto de vista utilizado. Sabe seu chefe? Muito provavelmente ele também é incompatível com você e nem por isso você deixa de conviver. Ainda que vocês pensem em alguns casos de amizades que realmente acabaram por causa da incompatibilidade, a regra é que não se findem por incompatibilidade. Temos amigos dos mais diversos mundos. Isso mesmo que vocês ouviram. Dos mais diversos mundos. E eu tenho que usar o termo mundos de tão diferente que são. Mas para a manutenção dessa amizade, as nossas diferenças, ou melhor, as nossas incompatibilidades não são essenciais ou fundamentais. É isso, fica evidente que da mesma maneira ocorreu com a pessoa que você casou, não é verdade? Só que quanto a ela, passa pela sua cabeça a opção do divórcio. Quando a gente escuta um casal falar que é incompatível, o que ele está querendo dizer é que há uma diferença entre eles que faz com que os dois não possam mais estar juntos. Seria uma total inadequação, que estaria impactando a convivência do casal. Mas onde estava essa total inadequação no início do relacionamento? Boa pergunta. Será que toda essa incompatibilidade só surgiu ao longo do casamento? Muito difícil. A verdade é que a existência de plena compatibilidade nunca existiu. Ou então você estaria casado com seu próprio clone. E aí temos mais um problema. Porque sendo seu clone, será que você estaria realmente interessado por você a esse ponto? A prova disso é que houve um caso aqui no Brasil, né? De uma modelo que casou com ela mesma, ou seja, aquela situação chamada sologamia, e ela só aguentou ficar com ela mesma durante 3 meses. Brincadeiras à parte, encaramos muitas vezes o casamento ou a nossa compatibilidade com alguém como peças de um quebra-cabeça, de ajuste totalmente perfeito, como se estivéssemos olhando as peças sob uma perspectiva correta ou não tão correta assim. Então, se não está se encaixando ou se há atrito, com certeza não somos compatíveis. E aí está o mundo inteiro pronto para fornecer aquela peça perfeita que falta para te completar. Exatamente. O que ocorre é que a convivência ela vai gerando intimidades. As intimidades manifestam quem cada um é no seu ambiente seguro, com todos os seus erros e acertos, Verdade. com toda a sua rigidez e folga. E é aqui que a dita incompatibilidade começa a colocar as garrinhas para fora, não é mesmo? Verdade, com certeza. O que era engraçadinho ou exceção passa a ser motivo de constantes brigas. O casal vai se cansando e, com isso,
vai cansando também a comunicação, acabando totalmente, tornando a comunicação distorcida, ou porque não é claro, ou porque só querem falar e nunca estão dispostos a ouvir. Quem conhece alguém assim? Será que alguém que está nos ouvindo conhece alguém assim, gatinha? Muito provavelmente. Essa sequência de ações torna o ambiente propício para a hostilidade. E quando ela entra em ação, o ciclo se torna vicioso. Ninguém quer ouvir mais ninguém. Só se enxergam as diferenças. Verdade. Começam os desprezos e a falta de paciência. Aí, meus amigos, é só ladeira abaixo. Nada passa a valer a pena, sob o argumento de que somos incompatíveis. Na verdade, o que pode estar ocorrendo é apenas uma visão equivocada da perspectiva do casal, do que é um casamento e de como se adequarem como casal. Essa imagem, sob um olhar desatento, é apenas uma peça incompatível. Mas, sob a perspectiva certa, ao investir um pouquinho de tempo para melhor compreender o contexto, o problema some e temos uma solução perfeita. Perfeita não para todos os momentos, mas perfeita para esse caso específico. O problema é que por diversas vezes preferimos gastar muito mais tempo procurando outra peça do que talvez simplesmente achar que a pessoa que já está do nosso lado é a pessoa compatível, não é verdade? As pessoas confundem incompatibilidades com insatisfação conjugal. Qual a diferença então disso aí? Boa pergunta. O termo incompatibilidade geralmente se refere à incompatibilidade de gênios e é muito usado no lugar da expressão insatisfação conjugal. Isso se deve ao fato de incompatibilidade ser uma palavra muito mais bonita, utilizada para né? E ela é utilizada para minimizar e dividir a sua responsabilidade ou parcela de culpa com o seu cônjuge sobre aquilo que não vai bem na relação. Olha como que é bonito falar. Somos incompatíveis, por isso não damos certo juntos. Simplesmente somos assim. Não há o que fazer e tá tudo bem. Soa bem, né? Aos ouvidos quando você para reparar, né? Parece que ser incompatível é algo que não está sob nosso controle. Já quando trato de insatisfação conjugal, eu falo da minha percepção, eu puxo a responsabilidade para mim. E aí, meus amigos, aí pesa. Puxar a responsabilidade, né? É complicado, né? E nós, seres humanos que somos, temos uma tendência muito grande de não assumirmos as nossas responsabilidades e de transferir a culpa a terceiros. Acho melhor a gente terminar. Terminar o casamento porque não estou satisfeito, não estou feliz. Percebem que como essa aceitação das frases é diferente? Porque na primeira somos incompatíveis, parece que ambos são vítimas de uma realidade que os oprime. Que por isso eles não podem fazer nada, né? Exato. E ao reconhecerem essa incompatibilidade, estariam agindo de forma madura, ao porem fim ao casamento. Falso, essa percepção é muito equivocada. Muito, né? Não há maturidade na decisão de não resolver o problema. Não há maturidade quando, insatisfeito com a realidade, eu pego a bola e saio do campo acabando com o jogo. Na verdade, por um fim, simplesmente por ter encontrado um grande obstáculo, ou nem tão grande assim, né, dependendo do caso, não há nada de heróico, maduro ou adulto nisso, né? Vamos ser sinceros. Imagine se toda a equipe que trabalhasse, quando encontrasse um determinado obstáculo desse jeito, fosse agir exatamente assim, dessa forma. Nenhuma equipe duraria. Com certeza. Os relacionamentos que admiramos não foram construídos com essa postura. E consigo ouvir alguém dizer por aí. Você sabe como é que é. Você está me chamando de criança simplesmente porque não sabe o que eu sofro. E eu tenho que dar o braço a torcer. É verdade. Realmente não sei o que você sofre. Muito menos do que você está passando. E não quero minimizar desafios que você tem que enfrentar. Ou aqueles que ainda estão pela sua frente e que você sabe que você vai ter que enfrentar. Mas uma coisa eu posso te falar. Do mesmo jeito que você enfrenta isso, nós também temos as nossas incompatibilidades. E ao confrontá-las, sempre surge uma vontade infantil de emburrar ou simplesmente de fugir frente a esse grande problema. Ou às vezes nem tão grande assim. Mas repito, os relacionamentos que mais admiramos não foram construídos assim. Se nos casamentos que deram certo, as pessoas não tomaram esse tipo de postura, ficaram em campo e resolveram suas diferenças, porque no meu casamento, que eu já acho que já não está muito bem das pernas, essa atitude de fuga geraria um resultado positivo, ou geraria um resultado diferente. Muito provavelmente você deve estar pensando: mas tenho inúmeros exemplos de pessoas que se divorciaram e se casaram de novo e são felizes. Só o que muitas vezes a gente não leva em consideração é que ao olhar de fora, apesar da pessoa
aparentar ser a mesma pessoa, ela também muda ao longo dos anos. E aí, essa experiência do casamento anterior, ela leva para o próximo casamento, tanto relacionada às coisas boas quanto às coisas ruins. São levadas todas para o próximo casamento. Portanto, a imaturidade que levou ao primeiro divórcio, muitas vezes ela acaba perdendo força para o próximo casamento. Porque a pessoa encontrou alguém totalmente compatível? Não, mas porque ela passou a ver a mesma história se repetir. Só que ela se adequa, ela toma atitudes diferentes frente aos mesmos problemas muitas vezes. Ela aprendeu a se adequar para buscar uma satisfação conjugal. Se isso é possível, por que a gente não pode amadurecer já no relacionamento atual, no nosso casamento de hoje? Não poderíamos deixar de falar que pesquisas demonstram uma taxa de divórcio maior no segundo casamento em relação ao primeiro. Ou seja, quem já se divorciou uma vez tem maiores chances de divorciar novamente. Isso demonstra que o divórcio não é a decisão mais acertada quando o assunto é insatisfação conjugal. Por outro lado, quando um dos cônjuges diz "não estou satisfeito", tem ar de individualismo. Parece uma justificativa, sabe, menos válida. Por quê? Porque parece que ele está olhando para o próprio umbigo, apesar de ser muito mais sincero. O peso de ser protagonista da própria história. Muita responsabilidade, né? A pessoa traz a responsabilidade para si. Sou eu a pessoa insatisfeita. Então, diante do peso da responsabilidade e da aceitação social, dá-se preferência ao uso da palavra incompatibilidade. Muito mais bonito, né? Com certeza. E mais fácil e de maior aceitação, né? Por que é importante saber diferenciar o sentido dessas palavras? Agora você já sabe que insatisfação conjugal não é incompatibilidade. É relevante conseguir perceber e buscar o real motivo que faz você ficar insatisfeito no casamento. Diferenciar o que você tem sentido impacta tanto na saúde do casamento quanto na saúde física de cada um de vocês. É importante sempre lembrar que diferenças vão existir, portanto, precisamos saber conciliar com o nosso cônjuge aquilo que tem nos afetado. É plenamente normal um casamento ter discordâncias, casal concordar e discordar, mas importante que isso é saber conduzir o casamento para que chegue a um equilíbrio. Exatamente. Superada essa confusão de conceitos, vamos ao que interessa. Como lidar com a insatisfação conjugal, Gatinha? Ou melhor, como ser satisfeito no casamento, né? Primeiramente, estudos apontam que pessoas que vivem satisfeitas em seus casamentos têm um impacto positivo em sua saúde, uma melhora no seu sistema imunológico. E não é só isso não, tá? Casais satisfeitos com o casamento, eles têm um aumento na sua expectativa de vida quando comparados a pessoas que vivem em um cenário de total insatisfação conjugal. Só para ver se eu estou entendendo. Se o casamento melhora, eu vivo mais? É isso mesmo? mesmo. Paz? Se antes você não via muito motivo para tornar seu casamento satisfatório, talvez a saúde mexa com você. A satisfação conjugal existe, é possível e real, mas ela deve ser construída. Ela não vai vir, não vai cair do céu no seu colo. Ao se casar, um casal tem que ter disposição para continuar alimentando os 5 pilares que fundamentam um casal feliz: aproximação, identificação, amizade, amor e comunicação. A satisfação se constrói com a aproximação e identificação do seu cônjuge. A peça perfeita para você é a pessoa que está ao seu lado. O que precisamos é lapidar as diferenças, aprender a conviver, aprender a transformar isso em adaptação. Ao nos depararmos com as divergências, oposições, temos a oportunidade de gerenciar o relacionamento e não ficarmos parados de braços cruzados, vendo tudo desmoronar. E aí a gente já faz referência ao nosso último vídeo, né, do desgaste. Emburrar, fazer bico ou sumir no mundo não é a melhor saída. Acho que, pelo menos com isso, todos nós concordamos, não é verdade? Os casamentos que admiramos, os velhinhos que olhamos e elogiamos, foram pessoas que com certeza tiveram que corrigir o curso da relação por diversas vezes. Qual o benefício, então, de lapidar a relação para terem satisfação com o cônjuge e com a vida de casado? Alguém poderia estar se perguntando. O maior benefício é poder tornar o seu casamento uma relação sólida e que gere segurança para o casal e para os filhos. O que ocorre com casamentos sólidos, portanto, não é a junção de duas pessoas totalmente compatíveis. Não, porque isso não existe. Mas a união de duas pessoas diferentes que encontraram meios de se adaptarem e conviverem, com o intuito de uma maior satisfação conjugal, para evitar o divórcio. Agora que já encontramos o real problema, ou seja, insatisfação conjugal, gerada pelas diferenças entre os cônjuges, o que podemos fazer para resolver isso, hein?
Muito provavelmente, se você fosse perguntar por aí, sair pedindo conselho, o mais comum seria: aprenda a se comunicar e evite brigas. É um conselho bom, né? Mas sejamos sinceros, falar para evitar brigas é igual virar para alguém que está com raiva e falar: calma, calma, não precisa ficar brava não. Aí a minha pergunta para você: quantas vezes você viu realmente isso funcionar? Imagine aqui comigo. A pessoa está super irritada com alguma coisa e depois de uma demonstração clara de ira, você vira para a pessoa e fala bem assim: não precisa ficar irritado. E aí a pessoa de pronto vira para você e fala bem assim: é mesmo, né? Eu não preciso ficar com raiva. E aí naquele momento ela ainda te agradece. Muito obrigado pelo conselho. E fica instantaneamente calma. Vamos ser sinceros, né? Isso não existe. Não. Em um mundo perfeito, deve acontecer desse jeito. Ou talvez nesse mundo nem tenha raiva, né? Mas a realidade é outra. No casamento, também é do mesmo jeito. Ao recebermos um simples conselho, comunicação e evitar brigas, tentamos aplicar ao nosso relacionamento e quando isso não funciona, perdemos a esperança na sobrevivência do nosso casamento. Isso acontece porque se essa é a chave e não funciona no meu casamento, então meu casamento não era para ser. Pois é uma chave muito simples, né? Então, como você vê um conselho simples, um problema simples, você pensa o quê? Se não está funcionando é porque não é para ser, não é verdade? É isso. Mas calma, não se desespere porque nós vamos avançar. O conselho está correto, realmente. É um bom conselho. Uhum. Mas será que entendemos como aplicar esse conselho ao nosso relacionamento? Ótima pergunta, viu? Se alguém vira para você e fala que para você emagrecer tem que fazer dieta e se exercitar, por exemplo, você compreende. A resposta é simples, mas a execução talvez não. Existem diversas maneiras de se exercitar e inúmeras dietas que podem ser feitas. A pessoa que faz a dieta e se exercita, mas não emagrece, não pode de pronto achar que a fórmula não funciona e pronto e acabou, Como não conseguiu o resultado, então o problema está na resposta, né? não é? Uhum. Há muitas variáveis, porque as particularidades do caso concreto, elas devem ser levadas em consideração. Da mesma forma, ocorre com o casamento. Dependendo do tipo de casamento que você tem, a aplicação da comunicação e da evitação de brigas, ela pode ser diferente. Como assim, Paty? Alguém deve estar se perguntando. Falando aqui do nosso relacionamento, nós temos muitos Tá bom, conflitos, gatinha, vamos devagar. mas nenhuma briga. Eu acho que ao invés de facilitar, eu aumentei a confusão, né? Com certeza. Veja bem, conflitos e brigas são diferentes. Brigas são conflitos que fogem à normalidade ou ao aceitável de um casamento saudável, não é Com verdade? certeza. No nosso caso, um conflito com gritos, falas altas e alteração de humor seria uma briga. Uhum. Mas já para outros casais, falar alto não os atinge como um rompimento do aceitável. Mas esse aí é papo para outro vídeo. Verdade. O que queremos deixar claro é que cada casal vive uma realidade. São pessoas completamente distintas entre si e entre outros casais também. Brigas e conflitos são diferentes. Conflitos são discordâncias restritas ao diálogo, Uhum. ainda que mais estressado. Brigas são ações que fogem ao respeito. Você pode pensar que um casamento feliz é um casamento sem conflitos. Esse é um pensamento que permeia a maioria das mentes, mas não necessariamente. Seria, sim, o melhor dos mundos, se não existissem conflitos nas relações. Mas há casais que têm muitos conflitos, assim como é o nosso, e prontamente se autorregulam. Inclusive, também existem pesquisas que informam que mais importante que não haver conflitos é saber como resolvê-los. Portanto, compreendendo que cada casamento é um universo, temos que encontrar o ponto em comum dos casais que vivem relações sólidas e felizes para aplicar o nosso caso. Com certeza. Observam-se os 5 pilares, que para fundamentar a satisfação conjugal, de forma simplificada, podemos utilizar identificação, aproximação, amizade, amor e comunicação. Partindo desses 5 pilares essenciais, é possível resolver qualquer problema de insatisfação conjugal de qualquer casal. Primeiramente, para saber lidar com as diferenças, eu preciso gerar identificação com meu cônjuge, eu preciso reconhecer quem eu sou na relação e quem meu par é e como está o nosso casamento. Ao olhar para mim, eu resolvo quem eu decido ser todos os dias. Ao olhar para o meu cônjuge, eu passo a reconhecê-lo como um ser individual que decidiu e decide todos os dias estar comigo. Ao olhar para a nossa relação, eu observo o que ela pode melhorar e o que
posso fazer, posso decidir isso todos os dias de forma consciente e não automática. O que eu preciso fazer é valorizar essa decisão. O segundo passo é gerar uma ação. Nesse momento, o intuito é gerar aproximação. Infelizmente, muitas vezes, o distanciamento entre vocês já é uma realidade, mas não quer dizer que seja irreversível, não é verdade? Esse distanciamento dificulta enxergarmos as partes boas do nosso relacionamento, as partes boas do nosso cônjuge e, ao mesmo tempo, de nós mesmos como integrantes dessa relação. Preciso ver em meu cônjuge alguém com quem eu posso contar. Aquele que sempre está presente quando eu preciso. Aquele que divide comigo as alegrias e dificuldades da vida. Eu preciso tê-lo como um amigo sempre disposto a me ajudar. Quando o elo vai sendo fortalecido, o amor vai sendo reconstruído e passa a se materializar em simples atitudes do dia a dia. Tudo isso constrói uma comunicação sadia que vai sendo aprimorada porque passa a se tratar o casamento com mais cuidado e esmero, não é verdade? É verdade. O maior erro de casais que se sentem insatisfeitos no casamento é ignorar as menores queixas do cônjuge e deixarem a bola de neve crescer. No lugar de resolver logo no início, deixa o negócio crescer. Quando menos se espera, a crise já está instalada. Tudo por causa de uma falta de vigilância e de compromisso em trabalhar para o bem comum. No nosso trabalho, não ignoramos as queixas ou pedidos de ajustes da chefia e conseguimos manter os nossos empregos. Em casa, não lidamos com a mesma desenvoltura por puro relaxo. É verdade. Quando a gente fala da chefia, a gente não está estabelecendo uma hierarquia entre os cônjuges, mas sim um grau de importância. Se a pessoa que está ao seu lado foi a pessoa que você escolheu para viver, para passar o resto da vida junto, por que não ouvi-la? Por que não prestar atenção naquilo que está sendo apontado como algo importante ou algo que precisa ser mudado? Achar que já está garantido na relação é o maior dos erros. Todos os dias precisamos tentar manter o encanto que nos uniu É verdade. e não transbordar estresse e negatividade em cima do nosso casamento. Com certeza. Meu amor, alguém deve estar se perguntando: em que isso impacta a minha vida? Conto que uma vez, um jornal inglês publicou uma matéria perguntando qual era o problema do mundo. E aí, um escritor inglês chamado Chesterton respondeu bem assim, de forma bem objetiva, abre aspas, o problema do mundo sou eu. Muitas vezes, nos falta essa mesma sinceridade e humildade para podermos, pelo menos, cogitar que nós podemos ser o grande problema do nosso casamento. Infelizmente, não existe uma máquina de raio-x que demonstre o quanto eu dificulto a vida do meu cônjuge. Por isso, muitas vezes, a única forma de identificar é por meio de uma conversa franca e honesta, com a mente aberta, assumindo que eu posso estar errado. Lembrando que aquilo que o meu cônjuge sente, muitas vezes, para ele, é um fato. Quando o assunto é insatisfação conjugal, a forma como você lida com seu casamento impacta a vida de sua família, da sua família extensa, dos seus amigos e, por vezes, de pessoas que você nem imagina. Há uma responsabilidade enorme ao se casar, mas há uma responsabilidade maior ainda para se manter uma união. Nos casamos com o nosso cônjuge, mas levamos o pacote completo de relações que o envolve, não é verdade? Em um divórcio, todos são impactados, da mesma forma que um casamento sólido e feliz também reverbera. Então, quando tomamos decisões sérias, nossa vida é impactada especialmente quanto ao emocional de pessoas que amamos. Ninguém casa pensando em divórcio, não é mesmo, amor? Com certeza, né? Ou pelo menos não deveria. Então, como casal, nós temos a responsabilidade de fugir do padrão destrutivo de casamentos que possam gerar um divórcio. Além disso, temos sempre que nos lembrar que o maior exemplo é aquele que nós damos. Ele fala mais alto. Temos um compromisso intergeracional. É verdade. Um compromisso com a nossa história e um compromisso com o nosso Criador. Então, agora que vocês já sabem que devem fundamentar a relação em 5 pilares, como melhorar a convivência de forma prática? Aprenda a lidar com as diferenças de pensamentos e ações. Aqui em casa, por exemplo, meu esposo não faz as coisas na mesma velocidade que eu. Lógico, é. Então, o que eu faço? Eu olho para mim, eu identifico que tem uma certa necessidade. No caso, rapidez. Olho para ele e enxergo o quê? Que o tempo dele é outro. Com Eu certeza. peso as minhas necessidades e exigências. Eu decido não enlouquecer.
compreender que ele possa estar envolvido em outra atividade. Peço com gentileza e educação e aguardo o retorno dele. Nem sempre acontece no tempo que eu gostaria, mas sabendo que eu sou exigente nesse aspecto, desço o nível de cobrança e passo a exercer a minha paciência ao aguardar. No tempo dele, ele vai executar. Caso eu perceba que ele está se esquecendo, eu vou lá e o lembro. De 6 em 6 meses, não é? Não, menos. Porque somos uma equipe. Caso ele se esqueça, eu executo e lembro que tínhamos um combinado. Verdade. Com essa atitude, eu gero proximidade. Meu cônjuge se desculpa e sempre fala, eu vou melhorar. Na próxima vez, ele vai se atentar, porque ninguém gosta de ficar errando. Com certeza. Ninguém quer ser um peso na relação. Ninguém. É simples, é rápido, é fácil e o melhor de tudo é que funciona. Então, passe a enxergar o outro. Aproxime-se do seu cônjuge, crie formas de falar demonstrando que considera válidas as emoções e opiniões do par, ainda que discorde. Amor, eu te compreendo. Amor, eu entendo o seu ponto de vista, embora não concorde. Eu realmente entendo o que você está falando. Eu realmente entendo o que você sente, mas entendo de uma outra forma. A gente não se aproxima de ninguém por meio de grosseria. Aproximar não é reagir. Cultive a gentileza ao falar com aquela pessoa que você amou a ponto de se casar com ela, não é mesmo? Normalmente, as pessoas erram na implementação disso ao esperarem que a vontade de conversar com seu cônjuge surja de forma espontânea. Lógico que sabemos que muitos casais que nos assistem já conversam de forma regular, mas tem muitos casais que não conversam habitualmente com seus parceiros. Por isso, a nossa recomendação é começar aos poucos. E o que é isso? Você vai me desculpar, mas eu sou casado e eu converso regularmente com meu parceiro. Será que você realmente conversa algo produtivo? Não é? Então, a nossa recomendação é, pelo menos uma vez por dia, peça para o seu cônjuge te contar algo que você não saiba. Não vale nem fofoca e nem matéria jornalística. Aí já consigo ouvir alguém daqui. Sobrou o quê? Para cumprir essa tarefa, basta ser algo de uma área que o cônjuge goste e que o outro não acompanhe. O objetivo aqui é aprender a ouvir. Vamos ao nosso exemplo. A Paty compartilhou comigo recentemente essa moda de paletas de cores. Cada pessoa tem que usar uma determinada paleta porque fica mais bonita. Em resumo, quem nunca ouviu é uma seleção de cores que realçam os pontos fortes, né? E desprezam os pontos mais fracos da pessoa. Mas imaginem vocês, eu tendo que acompanhar, ou melhor, tentando ver esse tipo de coisa. E o que é isso? Qual o problema em verificar essa seleção de cores? Alguém deve estar perguntando, né? Meu povo, eu sou daltônico. Então você pensa o seguinte, eu vendo essa seleção de cores lá. Agora vocês conseguem perceber o tamanho do desafio? No final das contas, não tem a ver com as cores, mas sim com fazer parte de algo que é relevante para ela. E que para mim nem existe. Tem a ver com enxergar o mundo com os olhos do outro. Boa, amor. Eu às vezes me pego vacilando nessa questão das cores Esquece e direto. esqueço que ele é daltônico. Compartilhe a vida com seu cônjuge. Compartilhar não é morar na mesma casa, deitar na mesma cama, comer no mesmo horário. Compartilhe as emoções do seu dia a dia, ou também as chateações, as pequenas vitórias. Amor, você acredita que hoje eu senti Deus falando comigo ao ver uma borboleta pousar perto de mim? Exatamente. Amor, hoje no ônibus uma pessoa pediu ajuda e eu me senti tocada em ajudá-la. Amor, hoje no trabalho eu passei um perrengue, quase perdi um prazo. Cultive o hábito de jogar conversa fora. Exatamente. Saia do automático. Segundo ponto, aprenda a gerenciar o relacionamento. Se em um determinado lugar tem um incêndio e não tem ninguém para apagar, não temos um bombeiro, tudo vira pó. No casamento, cada cônjuge lida de uma forma com as emoções e as mais diversas situações. O quanto antes cada um deles conseguir se perceber e aprender a drenar essas emoções de forma correta, mais fácil se tornará o diálogo. Quando a gente fortalece o relacionamento nesses 5 pilares, a relação cresce, a comunicação tende a fluir, porque realmente haverá uma abertura para conversas francas e racionais, mais cheias de amor e cuidado com o outro. Amor, como você comprou tal coisa? Estamos apertados, poderíamos ter visto uma alternativa mais barata, não é verdade? Essa interação, por mais que se refira a uma queixa, é sobre um fato específico e não sobre a pessoa. Não critique a pessoa, refira-se ao fato específico que te incomodou. Amor, temos um tema sensível para resolver. Podemos conversar agora? É muito melhor ser elegante e possibilitar que a conversa flua, né, de um jeito mais simples,
do que você ser ríspido e já fechar o canal de comunicação. Como casal, façam escolhas ponderadas. Um terceiro ponto que a gente pode levantar é que quanto mais amamos, mais valorizamos, e quanto mais valorizamos, maiores são os gestos de amor. Coisas boas se retroalimentam. Comece esse ciclo hoje. Amor é construção. Temos que estar de olho nos detalhes. Passe pelo seu cônjuge e beije a sua testa. Abrace a sua esposa sem motivo aparente e fique olhando nos olhos dela por 5 segundos enquanto vocês estão abraçados. E em silêncio, por exemplo. As ações vão funcionar na medida em que você se permitir alcançar o equilíbrio certo entre as interações positivas, que são as desejáveis, e as negativas, que são as inevitáveis. Estudos comprovam que para cada interação negativa, necessárias são pelo menos 5 positivas. E eu disse pelo menos, viu? Então, seja muito positivo nas interações positivas, porque as correntes da insatisfação vão passar longe e vocês colherão bons frutos desse esforço. Lembre-se, intencionalidade é melhor do que espontaneidade. Lembre-se sempre dessa frase. Terminamos por aqui e esperamos que tenhamos ajudado pelo menos um casal, Pelo menos né, um amor? casal, né? Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Porque essa ideia no meio do terremoto. De olho nos detalhes. Poxa. Desculpa, amor.